Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pela Rede Vitória, podcast, página de vídeo do Folha Vitória. Olha só, eu tenho um convidado aqui hoje muito especial, que é meu amigo há mais de 40 anos, uma amizade que nasceu por conta da literatura. E nós vamos, na verdade, fazer 2 programas com ele. Esse é o primeiro programa e na semana que vem nós teremos um outro programa também com esse mesmo convidado. Mas antes de eu dizer quem é esse convidado, eu quero que vocês entendam o seguinte: existem determinados artistas, e a literatura é uma arte, claro, que são multifacetados, ou seja, são pessoas que podem trabalhar com prosa, com poesia, pessoas que são capazes de trabalhar com teatro e pessoas que extrapolam isso aí. Nas últimas edições esteve aqui o Wilson Coelho. O Wilson Coelho, ele navega pela literatura, navega pelo teatro, pela poesia, pelo teatro e pela prosa. E eu tenho aqui hoje uma figura que navega em vários mares. Uma figura a quem eu respeito muito e que foi uma referência para mim quando eu comecei a escrever, embora ele não seja muito mais velho do que eu. Essa figura está aqui, é Oscar de Almeida Gama Filho, também conhecido como Oscar Gama, um erudito aqui no Espírito Santo, um indivíduo que trabalhou com história, escreveu livros sobre história do teatro, escreveu sobre o teatro romântico capixaba, também se aventurou na prosa. Se aventurou não, porque no caso dele não é uma aventura. Ele fez prosa também, Oscar fez poesia, Oscar fez teatro e Oscar também, por conta da formação dele de psicólogo, Oscar também conseguiu, em determinados momentos, fundir a ideia da psicologia e da psicanálise com o processo literário. Talvez por isso, por essa abrangência tão grande que o Oscar tem, no que diz respeito às letras do Espírito Santo e do Brasil, é que a gente vai ter 2 programas. E uma coisa que eu quero abordar também, porque o Oscar, juntamente com o imortal Carlos Nejar, poeta que morou aqui no Espírito Santo e que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, os 2 passaram a teorizar uma nova estética literária. Então, para quem acha, por exemplo, que a poesia marginal, o poema processo, a poesia praxis, a poesia concreta e depois acabou, há uma nova proposta sobre uma estética literária chamada sobressimbolismo, sobre a qual a gente vai conversar também. Mas eu quero primeiro mostrar a vocês, aqui está Oscar Gama. Oscar, por que ele é uma referência para mim? Porque Oscar foi, quando eu fazia oficina literária, em 1982, com Deni Gomes, eu tive meu primeiro contato com o pessoal que fazia parte do Grupo Letra, que era Renato Pacheco, Luiz Busato, Oscar Gama, Miguel Marvila, Marcos Tavares, que já esteve aqui. Oscar, você não começa com o Grupo Letra, você começa antes, num livro junto com Miguel Marvila, chamado De Amor à Política. Esse livro aqui, está aqui na minha mão. Comecei com meu amigo Miguel Marvila. Então, como é que é o seu começo literário? O começo literário, cadê aquele cartaz? Traz para mim, meu bem. Eu tinha uma Pode frase... fazer sem problemas. Obrigado, Júlia, valeu. Na verdade, essa frase sintetiza o apetite da época. Ou se escreve ou se vive. Então... A Mãe Provisória. A Mãe Provisória. Que é uma peça teatral. É uma peça teatral numa linguagem diferente que já era o sobressimbolismo. Então, vamos dizer, onde todo mundo virava à noite, enchendo a cara, cheirando cocaína, eu virava à noite lendo, escrevendo de uma forma muito compulsiva. E eu tive um contato muito grande com o Jair Campos, no Rio, que estava dando uma oficina literária, no MAN. E aí, em 78, nós vamos lançar esse livro. De Amor à Política, você e Miguel? Ele digitou, Miguel digitou, como digitou também o primeiro número da revista Letra. E fizemos uma oficina literária que foi
capa de Gazeta, tivemos vários talentos ali na oficina literária. E o lema era esse, ou se escreve ou se vive. E a partir daí, fomos que fomos, né? Escrevendo, Miguel também digitou esse aqui, esse livro, Congregação do Desencontro, é mimeografada, é uma linguagem que vocês não conhecem, ó. Eu sou da geração marginal, da geração mimeógrafo. Como a revista Letra foi mimeografada, e também nosso primeiro livro. Miguel digitando tudo. O Miguel Marvila, que era, na minha opinião, um grande, enormíssimo poeta, o Miguel e você são de uma geração anterior à tal geração que Chico Aurélio chama de geração de 80. Vocês começaram um pouco antes, bem antes, mas vocês não tão bem antes, né? 78 não é tão bem antes de 80. Mas vocês já tinham uma linguagem própria quando eu comecei a escrever, por exemplo. E como é que você da poesia, né? Porque a linguagem poética é uma linguagem subjetiva e é uma linguagem muito específica, como é que você sai dessa linguagem e vai para o teatro? Porque você escreveu uma peça que eu acho divertidíssima, mas ela é muito complexa, chamada Estação Treblinka Garden, que você publicou na revista Letra número 2. Esse é meu pecado. Eis a questão, a linguagem que Oscar Gama utiliza no teatro. Pois é, então vamos pegar primeiro uma frase de Drummond falando sobre a morte de Manuel Bandeira. E Drummond fala o seguinte sobre Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi uma grande influência minha. Eu li um livro de Manuel Bandeira, ainda novinho, 12 anos, e eu fazia muitas músicas. Meu primeiro disco, Sam Blues, tem muitas músicas feitas na adolescência. E eu comecei a escrever porque meus poemas preferidos, Manuel Bandeira, eu li e falei, cara, eu escrevo melhor que isso. Uma coisa muito imbecil, mas eu tinha 12 anos, né? Então, adoro Bandeira. E aí, Drummond, presenciando o passamento de Bandeira, falou, ele morreu com a alma em estado constante de poesia. Então, se a gente olhar o início da literatura com Homero, né, com a Ilíada, aí a gente tem Aedos, que vão cantar ao som da lira, a Ilíada, né, e depois a Odisseia, 20 anos depois. Não se sabe que se Homero viveu, né? Nesse momento havia um encontro da arte, porque era um poema épico, que era um romance, e ao mesmo tempo era uma música. Então, no princípio, como no Big Bang, as coisas eram um só. A literatura tem musicalidade, mas não tem música. Bob Dylan está fora, ele não é um escritor. Concorda com isso? Acho um grande compositor. Mas não é um escritor para o Nobel. Não. Mesmo porque um poema não tem música. Ele pode ter musicalidade, mas não tem música. Se a música é da música, não é literatura. Senão tudo se confunde. Então, no princípio, todas as coisas eram só, né? Como dizem que a massa do universo estava contida assim, o ovo, que eu chamo de ovo alquímico, que está presente nesse livro aqui. E depois houve a explosão, Big Bang. Então, na verdade, se você tem a alma em estado constante de poesia, esse estado constante ele vai ter que desabrochar. É a minha frase, ou se escreve ou se vive. Nesse momento, nós estávamos tão asfixiados, e eu e Miguel passamos a escrever compulsivamente desde 1976, nós nos tornamos amigos aos 18 anos, que não havia outra perspectiva. A gente tinha que ler, escrever, ler de noite, teatro, cinema. Esse espírito renascentista que estava ali na época, né? Anos 70, Fundação Cultural, as Artes Associação. E aí a gente explodiu por vários caminhos, mas o estado constante, né? Poema é quando você tem uma obra com palavra. E o estado constante de poesia, você pode explodir na literatura, no teatro, pode ser na música, pode ser um poema também. Mas se você não tiver um estado constante de poesia, e aí eu não estou falando de beletrismo, né? Rimbaud fala de coisas muito fortes, né? Mas ele pode colocar beleza numa chaga de câncer, né? Tem um poema dele chamado Vendo a Diômena, né? Que termina, você deve conhecer, está no final da ABC da literatura do Pound.
que o final, o último verso, eu não posso falar aqui. Essa ideia de que a poesia pode estar em tudo, na verdade, eu acho que ela é uma falácia, né? Na verdade, a poesia está em quem vê esse tudo. Certamente. A poesia não está nas coisas. Não. A poesia está nos olhos de quem a vê. De quem a vê. Esse estado constante de poesia, você continua com ele? Continuo. Você mantém aos 60, você está com 65? 65. 65. Você mantém esse estado, esse estado que você tinha quando tinha 18 anos? Mantenho, a todo momento. Eu escrevo, faço música. Semana passada mesmo eu fiz uma paráfrase de Johnny Alf, Rapaz Bem, né? Mas não tem os 8 compassos, então não é plágio. Veio, eu fiz, gravei, né? Poemas, contos, escrevendo também coisas de crítica, né? Eu escrevi o pós-fácil da história da literatura do Espírito Santo, que a Edufs vai publicar esse ano. E a Academia Brasileira de Filosofia publicou um trabalho crítico meu sobre história da literatura brasileira, de Carlos Nejar. Mas me diga uma coisa, né? o Oscar, tudo bem, a ideia do estado constante de poesia, essa ideia está aqui presente nesse papo. Mas você, profissionalmente, você trabalha com psicologia, né? Você é psicólogo de formação, da primeira turma de psicologia, da UFES, né? E a psicologia, ela tem namoros com a literatura, mas a psicologia tem um objetivo que não é o literário. Como é que você funde? Como é que você consegue ser psicólogo e ter esse estado constante de poesia? Pois é, está na entrevista que eu mandei para você. Não, ser psicólogo eu continuo como artista. Meu trabalho em psicologia é uma arte. Você acha que fazer psicologia da forma que arte? eu clinico é uma arte. É uma arte. Como eu falo, como eu interpreto, como eu conduzo, o amor pelos pacientes, né? a busca mútua de um elemento melhor, atingir o auge da capacidade física e mental. Vamos ver, Freud escreveu Die Traumdeutung, da interpretação dos sonhos. Não sei se aquilo é real, mas se você pega um crítico para interpretar o sonho do paciente, pelo menos minha interpretação vai ser muito mais bonita do que um psicanalista convencional, que é só um psicanalista. Não sei se é real, mas como o inconsciente tem uma linguagem metaforonímica, né, como dizem os lacanianos, então a base dele é metáfora e metonímia. Então a interpretação é bacana nesse sentido. Foi a poesia que te levou para a música? Você tem um disco, junto com um cara que eu admiro muito, que é meu amigo, e foi meu biografado no livro Os Mamíferos, que é Mário Rui. Você tem um disco com canções suas de Mário Rui. Foi a poesia, não a literatura, mas a poesia especificamente que te levou para a música? Não. Não? Não, eu componho desde 12 anos. Talvez, eu tenho mais de 300 composições inéditas. Em São Blues, que entrou para a série fonográfica do Espírito Santo, eu sou o 7º autor da série fotográfica do Espírito Santo, que acabou comigo, porque acabou a Fundação Cultural do Espírito Santo. Não que eu mereça, né? Faltou muita gente boa. Infelizmente acabou comigo. Vai ver que eu dei azar. Mas... Você pode ter dado azar para a Fundação. Entrou para a série fonográfica, não pedi isso. E ali tem muitas músicas que eu compus aos 12 anos. Tem uma fitinha com a minha voz fininha que eu levei para os músicos, e aí eles lapidaram, fizeram arranjo, porque eu criava, na verdade, poemas musicais. Então o que é um poema musical? Aquele negócio de Dylan, não, aquilo tem música. Meus poemas musicais, ele tem musicalidade, mas eles não têm um ritmo definido. Eles carecem de um arranjo, eles carecem de colocar. Isso aqui é o quê? Uma valsa, um samba, entende? Aí os caras vão ver em que se encaixava. Grandes músicos, grandes crooners, né? Enfim, a soma deles levou São Blues a isso. Mas umas 7 músicas ali eu fiz na adolescência.
Que esse negócio, naquele tempo, Caetano, Chico, Cartola, Nelson Cavaquinho, era um feijão com arroz. A gente, Milton Nascimento. Você comia isso todo dia, eu morria de fome. Porque na ditadura era um deserto. Tinha que semear, as coisas tinham que crescer no deserto. Levei tudo junto, música, poema, conto. Esse conto Malhação de Judas também eu escrevi com uns 15 anos. Esse que eu publiquei depois na revista Letra, mas muito aperfeiçoado, né? Chegou a versão final no Ovo Alquímico. Então era tudo junto, mas vamos dizer, foi brotando. O teatro é arte total, né? É arte total. Por quê? Por que você chama o teatro de arte total? Na verdade, essa frase é de Brecht, se eu não me engano. Porque ele tem um texto literário, ele tem música, ele tem coreografia, ele tem cenografia, ele tem iluminação. Então o teatro ele reuniria todas as artes em si. O cinema é mais. O cinema consegue ser mais completo. Pois é, quando o teatro começou não havia cinema. Então, o teatro é arte total até a chegada do cinema. Isso aí é Mas é uma discussão boa, né? A perda da obra de arte com a vinda dos meios de comunicação de massa. Então, Benjamin vai postular, né, que a partir do advento da fotografia, do cinema, a arte vai perdendo a sua aura, né? Quando surgiram as primeiras fotografias, um grande pintor, que eu não me lembro qual é, ele disse, a pintura acabou, mas aí veio o abstrato, veio o surrealismo, nada acabou, né? A arte vai mirar no impossível, porque uma função básica da arte é criar o futuro. O que é a realidade, por exemplo? A realidade são sonhos que se transformam em realidade. Aí você fala, a realidade artística? Não. Esse conceito de reducionismo ao artista, né? Eu extrapolo muito essa questão do estado constante de poesia. Aí você pega um arquiteto como Niemeyer. Pô, o cara é um grande poeta. Lúcio Cardoso. Então, se a gente pegar também a pessoa que constrói um barraco, ela está com um estado constante de poesia, viajando naquele barraco que ela está construindo. Um pedreiro que está querendo construir uma boa obra, fazer um bom serviço, se encanta com aquilo. Nossa, está certinho esse muro, um fio de prumo. Ele está com a obra em estado constante de poesia. Então, se alguém não sonha a realidade, ela não se constrói. E mais, no sonho do artista tem um diferencial, que ele visa o futuro por causa da originalidade. O que é a originalidade? A originalidade é a subversão do código estético dominante. Nesse momento, o artista ele vai além. Né? Dizia Wittgenstein que ninguém pensa além da linguagem. Ora, o artista, o poeta, ele vai criar uma nova linguagem, um novo estilo de época. Então ele leva a mente humana como um todo além do que pode. Né? Ele leva além da linguagem. Vão surgir na mira do impossível. E aí surge o futuro, por um processo de realidades múltiplas, multiversos, que são propostos pelas diversas artes. Quando você citou Brecht aí, você não está sendo muito purista, não? Ao dizer que o aparecimento, por exemplo, o aparecimento da fotografia, o aparecimento do cinema, que são elementos, né, da nossa época, e que são constantes, ou seja, eles se refazem. Não seria purismo, muito purismo da sua parte, achar que a aura da arte foi enfraquecida por conta da comunicação de massa? A arte não deveria ter essa comunicação de massa? A arte não deveria ser acessível a todos? Ela não deveria estar com todos e para todos? Não sou eu, Benjamin, que fala isso. Tá, o Benjamin. Mas eu não concordo com ele. Eu só cito. Tá, e o que você acha? Não, eu acho que, na verdade, houve um aprimoramento do elemento estético. Eu não acho que nem o cinema, nem a fotografia, nem a internet contribuem para diminuir isso. A aura se expande.
Também acho. Na hora se expande. Né? Mas isso é Benjamin. Walter Benjamin, Instituto de Frankfurt. Eu não concordo, não. Eu só cito pela polêmica. Ótimo. Mas esse programa aqui também é pela polêmica. Nós estamos aqui, por exemplo, né, usando o YouTube, usando a internet. Nós vamos para o Spotify. Né? Então, se eu ficar só escrevendo livro, eu não vou a lugar nenhum. Agora, aqui eu estou no mundo todo. Então, qual a minha possibilidade de estar no mundo todo? É a internet, é o computador, é a televisão, é o celular. De forma nenhuma, vamos dizer, eu me contraponho a esses elementos. Eu os acrescento. E você vai além da aura quando você resolve ser um historiador. Embora você não seja um historiador de formação, mas você contribuiu muito para a história do teatro no Espírito Santo. Né? Esse livro aqui, Teatro Romântico Capixaba, que está aqui na minha mão, e esse livro aqui, que infelizmente eu não tenho, mas na época que saiu, claro, foi bastante festejado, que é a História do Teatro Capixaba, 395 anos. Oscar, que necessidade foi essa de sair da poesia e ir para a história? Pois é, esse livro Houve foi... uma demanda de fora para que você fizesse isso? Não, porque... vamos dizer... A parte mais interessante, que eu mais gosto desse livro, se chama Teses para uma Estética, onde eu proponho uma estética. E, à época, nós éramos renascentistas, né? Eu acho que os artistas da época. Então, o renascentista, como Leonardo da Vinci, ele não vai ocupar um espaço só. Leonardo da Vinci fez tudo, né? Gastronomia, música, cantava, cenografia, fez tudo. Poesia. Então, o cara... maravilhoso, né? Então, à medida que você vai expandindo o seu espírito, você vai captando um outro caco de uma realidade fragmentada, né? E esse elemento do teatro vai surgir nesse processo de expansão da alma. E a história também. A gente estudava marxismo, então o materialismo histórico tinha a ciência da história. O materialismo dialético era a filosofia. Não que eu seja marxista, mas não há intelectual que não tenha influência de Karl Marx. Ele mudou o mundo. Né? Há outras vertentes, né? Mas ele é um elemento fundamental. A Revolução de 1917 mudou. E a compreensão histórica sempre foi muito importante para mim. Eu sabia o que estava me levando a fazer teatro, a fazer literatura. Se você não conhece o passado, você corre o risco da história se repetir. Claro. Né? Isso é uma frase de Marx, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Isso. E ele vai dizer, a história se repete, dizia Hegel. E eu acrescento, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Então, o conhecimento da história, na época, inclusive por causa da ditadura militar, que não permitia isso, a gente andava com livros estranhos, escondidos, né? Podiam ser apreendidos. E era uma luta que a gente tinha. Eu me lembro que a Mãe Provisória, minha peça, ela foi censurada pela Polícia Federal, trechos proibidos. E nós e o grupo fizemos questão de levar a peça na íntegra, que a gente tinha esperança que a Polícia Federal nos prendesse, entendeu? A gente fosse algemado, mostrasse algemas, coisas. Não ocorreu nada. A Polícia Federal não foi ver minha peça. Mas era uma coisa que a gente falava, pô, se prender a gente vai ser um barato, a gente vai sair no Globo, coisa e tal, pega uma cana, uns 2 dias. Né? Então havia esse elemento. Para você fazer uma luta, você tem que conhecer a história. Concordo. A história que embasa tudo. A história é a base de tudo. E tem esse problema. Se não conhece, a história pode se repetir como farsa, como foi a questão do Bolsonaro, que é uma farsa. Eu sou apolítico, mas falo isso como psicólogo, né? Você era anarquista. Só que o nosso tempo dessa primeira parte acabou. Tá bom. Então nós vamos retomar com essa ideia da política na sua literatura. Então, pessoal, essa primeira parte, infelizmente, acabou, mas na semana que vem a gente vai ter a segunda parte desse papo com Oscar Gama aqui no Vitrine Literária com Francisco Grijó. Até a próxima.
Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.